Fala BioVibes! E aí, como vocês estão? Acompanhando nossas aulas? Olha só, mais um tema especial para vocês nessa nossa revisão dos 60 dias, a Revisa Bio 60. Nós estamos trabalhando com vocês os principais temas que vão aparecer na sua prova. Então acompanha mais essa aula que você vai entender tudo sobre o nosso sistema imunológico e todas as relações que aparecem nas questões da prova. Cuida, pessoal, acompanha a gente! E começando a nossa aula, a gente não pode deixar de mostrar para vocês o gráfico que aponta como esse assunto de imunologia é importante para vocês. Então, histologia é o estudo dos tecidos. Não é um tema dos mais importantes, não tem uma descrição direta para a nossa prova de biologia. Mas se você prestar atenção, quando nós falamos em tecido sanguíneo, células de defesa, regeneração tecidual, coagulação, nós estamos falando de um tipo de tecido, o tecido conjuntivo, que é um tecido dos mais importantes do nosso corpo. Então, se você observar no nosso gráfico, olha o que eu vou mostrar para vocês. Imunologia e imunização, 19% do percentual das questões que apareceram no Enem, na parte de genética e suas aplicações, envolvem esse tema de imunologia e imunização. Então vamos começar a falar desse tema que é muito importante, que você tem que ter ele na cabeça. Acompanhe aí comigo. Eu vou sumir um pouquinho da imagem para que você possa acompanhar nosso direcionamento, só o slide que fala desse tema. Vamos lá. 1, 2, 3 e acompanha! Então, BioVibes, olha que interessante. Você observa que a imunidade nada mais é do que o processo de resposta, de defesa do nosso corpo à invasão de parasitas. Lembra que o seu corpo é uma fonte inesgotável de nutrientes, é um ambiente extremamente propício. Todo parasita vai querer aparecer lá. Então, o que acontece, BioVibes? Se você observar, imunidade é a área da biologia que estuda justamente a resposta do seu corpo contra essas ações, quer sejam principalmente externas ou até muitas vezes contra ações internas do próprio corpo. Nós temos a imunidade dividida em um processo natural, onde o nosso próprio corpo, ele cria estratégias, ele desenvolve mecanismos para esse processo de defesa, e nós temos a imunidade adquirida. Essa parte de imunidade adquirida é um ponto importantíssimo para a gente. Olha aí, BioVibes, estou aqui, dentro de um vírus. É um parasita dos mais perigosos que temos na natureza. Então estou aqui dentro dele. Se você observar, nós temos aqui a cápsula proteica que o envolve. E aqui em volta de mim, eu estou no meio do material genético. E por que o vírus é importante, BioVibes? Porque é um dos principais parasitas que vão atacar as células humanas. Nós tivemos recentemente a epidemia, ou seja, a pandemia de Covid, que era um vírus parecido com esse, que tinha a capacidade de infectar células do sistema respiratório e destruir elas, gerando uma inflamação gigantesca. Qual foi a saída? Tá ali, imunidade adquirida, BioVibes. Ou seja, nós produzimos em laboratório um processo ativo, ou seja, nós modificamos o material genético do vírus e introduzimos ele dentro do nosso corpo, gerando o que nós chamamos de vacina, BioVibes. Isso mesmo, vacina é um tipo de imunidade adquirida, um tipo de imunidade que é feita pelo homem de forma ativa. Significa dizer o quê? Que ela estimula o seu sistema imune a produzir defesas. E essa vacinação ela pode ser de duas formas, com vírus atenuados ou com vírus inativo. Então eu posso pegar esse bichinho aqui que está na minha volta, eu posso introduzir ele em ovos de galinha e fazer com que ele se modifique, se tornando parecido ainda com o do humano, mas incapaz de gerar doença. Eu pego esse bichinho aqui, BioVibes, e inutilizo ele, colocando ele dentro do seu corpo. O que vai acontecer a partir daí? O seu sistema imunológico reconhece toda essa constituição, vai gerar uma resposta imunológica e a partir daí desencadeia o que, BioVibes? Uma memória. A partir dessa memória, toda vez que você entrar em contato com esse bichinho aqui, o seu sistema imunológico facilmente vai destruí-lo. Esse é o processo de imunização ativa, de vacina com vírus atenuado.
ou eu posso destruir esse vírus como um todo e utilizar ele dentro do seu corpo, com pedacinhos, fazendo dessa forma com que esses vírus inativados também estimulem o sistema imunológico a produzir uma memória e posteriormente defesa. Olha que fantástico o nosso corpo consegue fazer para proteger o nosso organismo, nossas células, esse fantástico organismo da ação desses parasitas. Nós temos também, BioVibes, a imunidade adquirida passiva. O que quer dizer isso? Você introduz dentro do corpo do ser vivo os anticorpos prontos. O que são anticorpos, professor? O que são células de defesa? Aí vai uma observação importante. Anticorpos são proteínas que vão estar se ligando aqui, ó, nessas estruturazinhas que são os receptores virais, são ligantes virais na realidade. Esses ligantes são eles que vão se ligar à sua célula e promover a adesão do vírus para que ele possa entrar nela ou injetar o seu material genético e desencadear assim o seu parasitismo. No caso da imunização adquirida, eu produzo para esses ligantes um anticorpo, uma proteína específica que vai estar se ligando a eles e impedindo que esses ligantes reconheçam a célula hospedeira. Além disso, os anticorpos também vão sinalizar para as células de defesa, vão gritar que esse bichinho está lá dentro e assim as células de defesa vão produzir desde ações de fagocitose até produção de proteínas específicas como as perforinas, que vão perfurar a célula parasitada, que vão danificar essa estrutura viral e impedir assim a ação do vírus. Então olha que interessante. Ou eu tenho uma ação celular, ou eu tenho uma ação proteica, ou eu tenho células de defesa agindo intensamente, ou eu vou ter proteínas que vão inutilizar e avisar as células que esse agente está aí presente. Não pode esquecer isso para a sua prova que está chegando, BioVibes. É uma dica que vale ouro! Não podemos esquecer que quando nós pegamos a doença, então lembra a sua avó, sua mamãe que dizia: ai, meu filho, não pode ficar na areia, não fique pé descalço, não se arraste no chão, não bote essa mão na boca. Por quê? Porque ela sabe que existe uma grande gama de parasitas, de bichinhos que estão querendo entrar em você. E principalmente quando a gente é criança, BioVibes, o que vai acontecer? Nosso sistema imunológico é fraco. Só que nossa mãe e nossa avó, elas se enganam em apenas uma única coisa. O quê? Que a gente precisa ter esse contato direto, BioVibes. Quanto mais contato a gente tem com o meio ambiente, mais nós temos uma forma ativa de promover a estimulação do sistema imunológico. Olha que observação fantástica, BioVibes. Eu estava no hospital essa semana vendo um parto e hoje na técnica do parto pode perguntar muitas vezes aos seus parentes que isso aconteceu com você. Hoje em dia, após o nascimento, a pediatra já pega o bebezinho, quer seja de nascimento natural ou que seja por cesárea, e já coloca direto no contato com o colo da mãe. Ai, que maravilha! É lindo! O bebezinho se acalma, ele fica extremamente confortável, seguro, ele sabe que está no colo da mãe. E outra coisa, a troca da microbiota, as bactérias que fazem parte do corpo da mãe começam a passar através desse contato para o corpo do filho. E isso é extremamente benéfico, já começa a estimular. O leite materno contém soro, é um processo de imunização natural, porque já passa o anticorpo pronto para esse bebezinho. Olha que fantástico! Então, na técnica atual, após o nascimento da criança, o contato com a mãe é imprescindível. Olha como esse tema que a gente falou é tão abrangente e pode ser cobrado em um número vastíssimo de questões, BioVibes. Eu sou um parasita, eu sou um parasita, eu sou uma bactéria, eu sou um vírus, cresci! Agora eu sou a sua célula de defesa, BioVibes. Olha que interessante. Tô grandão para mostrar para você como é o nosso sistema imunológico. Você viu aí o Anderson parasita, você viu ele pequenininho, querendo entrar, querendo uma célula, querendo do organismo. Ele quer roubar os nossos nutrientes. E aqui do nosso lado você vai ver como se dá um mecanismo de resposta imunológica.
Acompanha comigo. Olha só, uma bactéria, um Anderson pequenininho que está lá presente. Olha aqui o Anderson pequenininho, ele está querendo entrar. Que célula é essa, BioVibes? Essa, normalmente, são células chamadas de células fagocitárias, são neutrófilos, macrófagos, são as células da primeira linhagem da nossa defesa. O que essas células têm em comum? Elas são fagocitárias, elas vão comer o parasita, elas vão englobar essa célula que está invadindo o nosso corpo. E elas têm como uma característica também interessante, elas são inespecíficas, para ela tanto faz bactéria, fungo, protozoário ou vírus, ela vai tentar destruir da melhor forma possível. Então ela fagocita essa bactéria e vai, junto com seus lisossomos, liberar enzimas que vão destruir esse parasita dentro dela. A morte de uma grande quantidade de neutrófilos e dessas células de defesa são justamente as responsáveis pela criação do pus, aquele líquido nojento com odor desagradável que aparece num processo infeccioso na nossa pele, nos nossos pulmões, entre outros órgãos. Essa célula, após ela digerir esse parasita, parte desses componentes do parasita, ela vai levar e vai mostrar para um outro tipo de célula. Então esse macrófago, ele destrói e pega pedacinhos desse parasita e expõe na sua membrana. Ele expõe e nesse momento esse macrófago passa a se chamar de quê, BioVibes? De célula apresentadora de antígeno. Antígeno é essa substância, é esse micro-organismo que está entrando dentro do nosso corpo, querendo destruir, querendo roubar os nossos nutrientes. E essa célula, o macrófago e também o neutrófilo, mas principalmente o macrófago, tem a função de apresentar a quem? A um linfócito. Aí sim, já são células mais especializadas, mais eficientes no combate aos parasitas. O que esse linfócito vai fazer, BioVibes? O linfócito CD4 é o fofoqueiro do nosso sistema imunológico. Isso mesmo, para você não esquecer. É a célula fofoqueira. Ela fala para todas as outras células de defesa o quê? A constituição. Ela recebe do apresentador de antígeno, o macrófago, e vai expor para outras células esses componentes, principalmente ativando os linfócitos TCD8 ou T citotóxicos, que são as células mais eficientes. É o BOP, BioVibes, é a faca na caveira, é a célula mais eficiente no combate ao parasita. Então, de uma forma simples, de uma forma resumida, é assim que o teu sistema imunológico age, evitando com que esses danadinhos possam destruir nossas células, nossos órgãos, sistemas e assim atrapalhar todo o funcionamento do nosso corpo. Então revisa comigo, neutrófilo e macrófago, células fagocitárias, elas vão englobar, elas vão digerir, gerando assim secreções. Só que às vezes elas não conseguem destruir todos os parasitas. Então o macrófago ele se torna um apresentador, ele apresenta parte desse parasita para um linfócito TCD4, que é o chamado fofoqueiro, é o auxiliar. Ele vai reconhecer essa molécula do parasita e demonstrar ela para outras células, principalmente o CD8, que é a célula mais importante no combate a esse parasita. Esse CD8 vai produzir moléculas extremamente importantes no combate e destruição dessa célula infectada e desse parasita que entrou no nosso corpo. E você pode estar perguntando, ai professor, e o anticorpo? Você não falou. Esse CD4 também vai ativar o chamado linfócito B. Esse linfócito B se transforma em uma célula adulta chamada de plasmócito e ele sim vai produzir os anticorpos, que são proteínas que vão se ligar a esses parasitas que estão no seu corpo. Como é fantástico o nosso sistema imunológico, BioVibes. Fantástico mesmo. E isso você tem que entender para conseguir resolver qualquer questão que apareça desse mecanismo. Então, grande parte dessas células vão ser destruídas nesse combate contínuo, nessa guerra, e aproximadamente algo em torno de 15 a 20% dessas células vão ficar guardadas aonde? Nos linfonodos, que são localizados os principais nas virilhas, nas axilas e
na região cervical, que são os quartéis generais dessas células de defesa. Lá, grande parte desses linfócitos estimulados ficam gerando o que, BioVibes? Memória imunológica. Muito bem, estou vendo que você está acompanhando, entendendo muito bem a nossa aula. Então é isso, BioVibes, memória imunológica, que vai fazer com que a próxima vez que você entrar em contato com esse parasita, a sua resposta seja mais eficiente. E aí vai outro OBS importante. Existe uma doença que ataca especificamente o CD4, que é justamente o HIV. Ele destrói a célula fofoqueira. Com isso, BioVibes, ele impede toda a cascata de resposta imunológica que a gente explicou agora. Então, por isso que ele é um vírus tão perigoso. Ninguém vai morrer de HIV. A gente vai ter a morte do indivíduo por consequência dessa ausência de sistema imunológico. Mas graças a Deus e muitos cientistas como vocês que vão sair daqui, hoje nós temos medicações muito eficientes que são gratuitas aqui no Brasil pelo SUS, que promovem uma boa qualidade de vida e uma condição normal para esses pacientes. Olha que fantástico! Acompanhe aqui uma questão que caiu no Enem envolvendo esse tema de sistema imunológico e imunidade, BioVibes. Eu vou chamar para vocês agora uma célula de defesa lá em casa. Bia, é ela que está defendendo a sua aprovação do Enem. Acompanhe agora essa questão com Bia. Agora a gente vai ler uma questão do Enem de 2022, super atual, sobre o tema da aula. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador das doenças de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear patologia, não patogênico. Para isso, realizaram modificação genética criando um T. cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador das células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? A. Autoimunidade. B. Hipersensibilidade. C. Ativação da resposta inata. D. Apresentação de antígeno específico. Ou E. Desencadeamento de processo anti-inflamatório. E aí, BioVibes, depois da nossa célula de defesa Bia participar na leitura da questão, estou eu aqui entre as alternativas e a célula de defesa para explicar para você o mecanismo. Se você acompanhou bem a leitura, você viu que a partir de agora os cientistas estão usando células de parasitas para sinalizarem células tumorais como se fossem antígenos. Ou seja, eles fazem com que um parasita possa ser utilizado para não mais gerar a doença, e sim sinalizar as células tumorais que nós temos no nosso corpo. Olha que fantástico, a que ponto nós chegamos. Nós usamos o veneno para possibilitar a cura. Então é fantástico, sem ter o problema de sofrer as ações do veneno. Então, BioVibes, nós temos aqui células de defesa como exemplo que vão agir nesse processo. Então vamos para a pergunta final. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então, BioVibes, a letra D aqui explica melhor o processo. Por quê? Porque a molécula do tumor ela passa a ser reconhecida como um agente específico causador de doença. E aí o sistema imunológico reconhece e começa a destruir. Que fantástico! Questão do Enem 2022, ou seja, apareceu na sua prova recentemente. É muito importante entender esse mecanismo. Vamos para mais uma questão, BioVibes? A esquistossomose e barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistosoma mansoni, esquistossomo. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Pionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá: A. Impedir a penetração do parasita na pele. B.
eliminar o caramujo para que não haja contágio. C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Ou E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Bia, olha que legal. Essa questão você deve ter visto lá no ensino fundamental por volta da 6ª série, do 7º ano, como você conhece lá na educação do ensino fundamental 2. Ou seja, olha como o Enem trabalha questões que estão lá no ensino fundamental. Não necessariamente são só questões do ensino médio. E isso, BioVibes, também acontece em história, geografia, matemática, em todas as matérias que aparecem no Enem. Então é muito importante, Bia, desde sempre vocês estarem atentos nas aulas e prestando atenção. Por quê? Porque mais na frente, no ensino médio, passa só como uma revisão. Então, Bia leu para você sobre a esquistossomose, um verme muito conhecido, uma verminose muito comum no nosso país, que já vem sendo combatida há milhares e milhares de anos. Ela é muito endêmica no nosso país, principalmente, Bia, no nosso litoral. Então aqui que falamos do Rio Grande do Norte, praias, sol, mar o ano inteiro, vem conhecer a gente. Aqui nós temos lagoas, onde nós temos sim a endemicidade desse parasita. E a forma que nós temos hoje é a ação de medicamentos, ou seja, eu vou estar combatendo após eu contrair a doença. Eu sei que você está passando o laserzinho em mim. Eu não sou um verme que precisa ser destruído, Bia. Então, o que acontece? Nós temos, Bia, através da engenharia genética, que se você não acompanhou como ela funciona, volta aí em algumas aulas anteriores para você ver a aula de biotecnologia. Nós utilizamos essa estratégia para fazer com que proteínas desse verme sejam colocadas dentro do nosso corpo e vão fazer aquilo que a gente comentou, estimular uma resposta, estimular a memória. E aí, quando nós entrarmos em contato com o parasita, Bia, o que vai acontecer? O corpo já vai ter uma resposta. O corpo já vai ter uma resposta. É lógico, é fácil. As células já vão estar com memória, já vão estar prontas. A velocidade de multiplicação, a capacidade de resposta é muito mais rápida. E dessa forma vai impedir que o parasita encontre o seu tecido-alvo, encontre o seu órgão-alvo, desencadeando assim a ação. Com isso, nós temos como resposta a letra E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Por mais que você adquira a verminose, o que vai acontecer? Você já tem anticorpos e células de defesa preparadas para combatê-lo e impedir assim dele entrar dentro do seu organismo. Valeu, BioVibes? É mais uma questão recente que vai fazer com que você evite erros caso esse tema apareça para você. Valeu, BioVibes? Mais um tema importante para sua prova, BioVibes. Aqui, ó. Plaquetas. Vou entrar dentro delas, 1, 2, 3 e... Olha só, BioVibes, como eu fiquei grandão. Plaquetas ou trombócitos são células importantes que são derivados do chamado megacariócito. São pedaços de células que são responsáveis por literalmente tampar os pequenos orifícios que se abrem nos nossos vasos quando ocorrem lesões. Essas células têm a função de cicatrizar, de promover a coagulação sanguínea e assim impedir o quê? A hemorragia. Lembra que o nosso sistema é fechado, o sangue sempre tem que estar dentro dos vasos. E dessa forma, o nosso corpo sempre faz com que o sangue circule com alta pressão e grande velocidade para distribuir todos os nutrientes presentes para as células. Então, o que acontece, BioVibes? Olha só, primeiro nós vamos ter a lesão, como você está acompanhando no apontador. Essa lesão ela é desencadeada muitas vezes até pela própria fisiologia do nosso corpo. Ela vai desencadear a alteração de fibrinogênio em fibrina. Fibrina é essa rede proteica que está aqui segurando todas essas plaquetas que estão aqui atrás de mim. Então, esses filamentos proteicos prendem esses pedaços de células que vão literalmente tampar essa lesão. Fibrina adere os vasos, forma-se uma rede e a hemorragia é bloqueada. Então, BioVibes, olha como ocorre a cascata de coagulação, olha como ocorre a formação do coágulo. O tecido foi lesionado, as plaquetas serão aglomeradas. Como é que isso ocorre? Existe uma proteína chamada de protrombina que vai estar presente no seu plasma e ela vai ser convertida em trombina
pela ativação da enzima chamada de tromboplastina. Então, ocorreu a lesão, tromboplastina entra em ação, convertendo protrombina em trombina. Esse processo de conversão depende de dois compostos importantes que vêm da nossa alimentação, vitamina K e o cálcio. Esse mecanismo vai ativar a trombina e esse sim vai converter fibrinogênio em fibrina, gerando o coágulo, prendendo as hemácias. Fantástico, muito importante, tema característico do Enem. Olha onde é que eu tô. Tô aqui, ó, dentro da lupa para mostrar para você como é que é o nosso sangue. Que legal, galera! Nosso sangue ele é composto por dois constituintes, o plasma, que é a parte líquida, onde nós vamos ter diversas substâncias presentes nele que são importantes para o nosso corpo. Nós teremos proteínas, como a albumina, responsável pela osmorregulação, anticorpo pela defesa, fibrinogênio, protrombina, pelo processo de coagulação e enzimas diversas que vão atuar no nosso corpo. Nós temos a presença de aminoácidos, que são unidades básicas, monômeros de proteínas, lipídios como colesterol e triglicérides, o colesterol muito importante na síntese de hormônios, tá? Os glicídios como açúcar, nosso principal combustível corporal, e outros hormônios, vitaminas e ureia que são transportados pelo sangue do nosso corpo. Esses compostos, entre outros, compõem o nosso plasma. Vou olhar aqui na lupa. Além dos elementos do plasma, nós temos também os chamados elementos figurados, a parte sólida do nosso sangue, que compõe aproximadamente 45%, onde nós vamos ter hemácias, plaquetas e células de defesa de diversos tipos agindo no nosso corpo. Vamos para algumas questões para que a gente possa entender melhor esse processo. Vamos direto para a questão. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Olha que fantástico, BioVibes. Isso é muito importante, principalmente para hemofílicos. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora em seu estado de saúde com o uso desse material? Filariose? Não, né, BioVibes? Filariose é uma verminose, a elefantíase, né? Que é muito conhecida no nosso país. São vermes, W. Bancroft, que vão se instalar nos vasos linfáticos, interrompendo a sua circulação, extravasando e gerando liberação de linfa, fazendo assim com que o tecido morra, fique com uma característica de elefante. Não é. Pulando a alternativa B, que você já sabe que é a resposta, a aterosclerose é a formação de placas de gordura. Então a gente não iria interromper nesse processo a formação dessas placas, que acontece pela cicatrização de vasos lesionados com acúmulo de colesterol, LDL, principalmente nos vasos localizados no coração. Doença de Chagas também é a doença parasitária, que é causada pelo T. cruzi. E essa doença, ela não tem ligação com coagulação. Ela vai desencadear crescimento do coração, do esôfago e dos intestinos. E síndrome da imunodeficiência adquirida, é o HIV, é a AIDS, ou seja, é uma doença que tem a ver com células de defesa. A única alternativa que tem ligação direta com as plaquetas e que pode ser prevenida por essa técnica é a hemofilia, que é a incapacidade que o ser vivo tem de coagular o sangue e gerar, assim, a cicatrização do tecido. Olha que fantástico, BioVibes. Letra B é a nossa alternativa correta. Nós temos também a próxima questão que Bia vai ler para vocês. Em 2015, hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da A. Elevação da pressão arterial, B. Aumento da temperatura corporal, C. Redução da temperatura do ambiente,
D. Queda da pressão parcial do oxigênio. Ou E. Diminuição da quantidade de hemácias. Olha só, pessoal, que legal essa questão. É uma questão que envolve o conhecimento sobre a função das hemácias. Então você já sabe, ó, resposta letra D. O que acontece? A alteração na concentração de hemoglobina no sangue, ela está intimamente ligada à queda da pressão parcial. Quando você sobe em cidades acima do nível do mar, a quantidade de ar se torna mais rarefeito, a disponibilidade de oxigênio diminui. Então, por mais que você tenha hemácias repletas de hemoglobina, doidas para pegar esse oxigênio e levar para os músculos, cérebro, tecidos metabolicamente ativos, eu não tenho oxigênio no ar disponível e isso vai gerar todos os sintomas que Bia leu no enunciado. Então, com isso, BioVibes, nós temos a queda da pressão parcial do oxigênio. Elevação da pressão não tem ligação com esse mecanismo. Aumento da temperatura é uma forma até de liberar oxigênio quando nós estamos em atividade física. Aumenta a temperatura, a hemoglobina libera, percebe? Esse aumento da temperatura e libera mais facilmente esse oxigênio, porque se está aumentando a temperatura, é sinal que os tecidos estão ativos, estão precisando de oxigênio e glicose, porque a temperatura é consequência de uma transformação de energia química em energia térmica. Redução da temperatura do ambiente não tem relação e diminuição na quantidade de hemácias não seria a resposta quando a gente observa que eu fui para uma cidade acima do nível do mar, onde eu tenho escassez de oxigênio. Valeu, BioVibes! Essa foi a nossa aula de imunologia, imunidade e também tecido sanguíneo. Tudo muito importante para a sua prova do Enem. Valeu, BioVibes! Até a próxima!